Esse é o nível mais baixo da história da barragem do Capané. O reservatório, em condições normais, ele é tão grande que, estando aqui nesse ponto, eu me sinto uma formiguinha. O maciço, ele tem uma altura de 14 metros, mas aqui só 4 estão cobertos pela água. Para armazenar água suficiente para os 35 produtores semearem a mesma quantidade de arroz da safra passada, esse nível da água precisa aumentar de 4 metros para 7. Mas antes disso, é necessário fazer um dreno atrás dessa taipa. Em caráter emergencial vai ser feito um dreno de pé, que é parte da obra total, né? A obra total ela está sendo entregue aos projetos pela empresa contratada, né? Que ela envolve a reforma do maciço, a construção do vertedouro e a reforma das tomadas d'água. Na obra de recuperação do maciço, eles apresentaram 3 alternativas, né? E ainda não foi decidido qual delas vai ser adotada. Enquanto a decisão não é tomada e nem a reforma emergencial começa, a barragem segue armazenando pouquíssima água. O presidente em exercício do Instituto Rio-Grandense do Arroz, Eduardo Milani, falou sobre prazos e chegada da safra. A obra ela tem a previsão contratual de 150 dias. Porém, a obra, na prática, em loco, ela pode perdurar no máximo por 120 dias. Mas os próprios engenheiros nos disseram que farão uma força-tarefa, um canteiro de obras aí bem apurado, para que eles possam entregar o quanto antes, até porque eles sabem, estão sentindo, né? E a gente procurou manifestar e demonstrar todo esse clamor que existe dos produtores e da economia local que depende das lavouras irrigadas, né? Se o nível da barragem permanecer assim, a água que tem aqui dentro será suficiente para irrigar apenas 600 hectares de lavoura de arroz. Mas se ele puder passar de 4 para 7 metros, isso se o reparo for feito e se chover dentro da média para permitir que a armazenagem de água aumente, a capacidade de irrigação será para 2.000 hectares de arroz. O problema é que a água não chega. Os 35 produtores que dependem da água armazenada plantam 3.600 hectares. Deu para entender o tamanho do problema? Definindo a quantidade de água que vai ser possível trabalhar, né? A gente vai ter que sentar junto com a diretoria, com a equipe da barragem também, e ver o formato de rateio entre os produtores, né? Conforme a demanda que eles passarem de área, né? Vai se definir aí o percentual conforme a disponibilidade para cada um. Até porque, como tu mostrava no mapa ali há pouco, se fizesse aquela média de 100 hectares por produtor, seria impossível e inviável por conta da evaporação da água no verão. Então, o próprio IRGA teria que determinar que a área plantada fosse a mais próxima da barragem para evitar essa perda aí pelo canal de irrigação. Isso, tudo vai depender do nível que a gente vai trabalhar e da disponibilidade de água, né? Claro, uma disponibilidade muito pequena, a gente não pode trabalhar talvez igualmente com pontos até os pontos mais longe, né? Porque se for muito pouca água, tu tem toda uma perda entre os canais, né? Teria que fazer algum tipo de segmentação aí, de setorização da irrigação, né? Mas tudo está sendo trabalhado hoje para que se consiga atingir os 7 metros e se consiga fazer um rateio proporcional aí para que se tenha uma disponibilidade adequada para os produtores. Nós procuramos o presidente da Associação dos Usuários da Água da Barragem, Augusto Herb, mas ele não aceitou gravar entrevista. Ainda fizemos contato com produtores que utilizam a água, mas nenhum quis gravar. A gente sente essa situação crítica, delicada, nos solidarizamos e, em função também dessa situação, é que, como eu falei, nós envidamos todos os nossos esforços. A barragem do Capané, ela está vinculada à diretoria comercial do IRGA, onde nós temos o diretor João Batista Gomes. Todos, independente assim, de grau de hierarquia de cargo, todos nos envolvemos, estamos trabalhando manhã, tarde e noite, inclusive, para ver finalizada essa documentação. É claro, né? O órgão público, independente de esfera, tem a sua burocracia, porque tem as leis que
que acabam impondo prazos e setores que a gente tem que mandar toda essa documentação. Isso acaba por demorar, mas a gente está muito sintonizado, Gabriela, com esse problema que passou, desde nosso conhecimento, passou a não ser mais de Cachoeira do Sul e sim do IRG do governo do estado.